E a hora, Senhor, que eu tento me apoderar, alguém pula na minha frente. Jesus agora vai olhar para aquele homem, é paralítico. Ninguém te curou, ninguém quis te levar até as águas, ninguém quis te arrastar até as águas para você receber a cura que você tanto anseia. Não tem problema não, já que você não conseguiu ir até a fonte do milagre, a fonte veio até você. Oh glória, você não entendeu? Era Jesus dizendo: enquanto a raça humana não se aproxima de mim, eu vou ficar mais longe. Mas quem fica perto do Senhor não tem doença, não tem maligno, não tem obra das trevas operando Deus. Oh glória, operando Deus. Quem impedirá? Oh glória. Vou dar lugar aqui nessa noite. Olha pra cá, rapaz. A Bíblia disse: espera, Jesus, eu vim aqui, eu vou entregar, eu vou falar, espera. Eu não vim aqui em vão não. Olha pra cá. Quando Jesus falou com ele: é hoje, paralítico. Oh glória. Não é amanhã, não é depois, é hoje. Oh glória. Varão, são 38 anos sem poder andar. Raciocina aí, pelo amor de Deus. São 38 anos sem poder caminhar. Mas já já ele está encontrando que um ser que mudou a história dele. Quem é esse ser? É o Calil pregador menor, é o Bolsonaro menor, é com aquele, oh glória, que voou a mão no madeiro, que colocou uma coroa na cabeça. Mas essa noite ele está aqui. Oh glória, nessa noite o meu Senhor está aqui. Vai adorar Jesus aí, vai ficar olhando. Abre essa boca para dar glória a Deus, porque se você crer, a pandemia não vai te pegar, praga nenhuma vai te pegar, porque Jesus amado, porque a Bíblia diz em Salmo: o anjo do Senhor, ele acampa, oh glória, ele acampa ao redor daqueles que o temem e o louvam. Você não percebeu que Jesus está encurralado na terra? 2020, os endemoniados fez Jesus sendo arrastado, falou que Jesus era gay, e agora? Está pensando que Deus só passa a mão na cabeça, não castiga não, né? Falou que Jesus era uma mulher na cruz, e agora? É Jesus dizendo: se prepara a terra, que o seu castigo está descendo, e não tem nada que vai parar Jesus operar. Oh glória, Jesus só pode avisar para Satanás: essa noite ele vai quebrar a cara no meio, porque o que vai imperar aqui hoje não é obra das trevas, não é batidão, mas é a palavra. Meu Deus, eu vou embora daqui, Senhor. Assim que eu não estiver acreditando nessa palavra que Jesus está mandando falar. Jesus olhou para ele e disse: queres sair dessa situação? Por que Deus disse: passará o céu, passará a terra, mas a palavra não? Você não percebeu? A terra está doente. E se você analisar o texto de João 5, é Jesus dizendo: por causa de um, eu vou até ele para salvar. Jesus está dizendo: você só morre na situação que você está, só se você quiser.
Lembra do centurião? Lembra do centurião? O centurião, ele era formado, ele tinha dinheiro, ele tinha, como é que eu posso dizer? Ele tinha um cargo aquisitivo superior, mas a hora que ele olhou para Jesus e disse: Rabi, fala aí uma palavra, porque o meu funcionário está lá em casa no estado de vida e morte. Eu tenho o meu comando, os meus soldados. Se eu falar para os meus soldados ir lá, eles vão. Se eu mandar eles vão. Todavia, eu tenho homens ao meu comando, o Senhor tem os anjos. Fala aí uma palavra, que eu vou saber que o meu funcionário vai estar curado. Sabe o que Jesus disse? Vai para casa, porque quando você chegar em casa, o teu criado vai estar curado. Sabe o que Jesus dizendo? Pode ficar tranquilo. Antes que o vírus, antes que a morte chega, eu vou chegar primeiro. Oh glória! Antes que a bala perdida chega, eu vou chegar primeiro. Antes que glória! Antes que a terra te contamine, fique tranquilo. Deus chegará primeiro. Essa boca para dar glória para Jesus aí. Oh glória! Eita Nazareno! Abre essa boca porque Jesus está aqui. Sabe o que Jesus estava dizendo? O paralítico, você não foi até lá, não, Senhor. Os homens da terra não teve compaixão de te pegar e te pôr no tanque. Fique tranquilo. Enquanto a terra te rejeita, eu te aceito. Tem gente aqui que vai fechar a cara, mas eu vou falar. É Jesus dizendo: enquanto a terra está rejeitando, Deus está aceitando. Oh glória! Pode ser assassino, pode ser o que for. A hora que o Senhor chega, Ele salva, Ele liberta. Oh glória! Estou sentindo a presença de Jesus aqui na minha vida. Jesus disse: sai dessa situação, paralítico. Jesus olhou para mim e disse: filho, você viu que a terra está sendo contaminada? E você já percebeu que fala de tudo menos de Deus? Olha o ponto de ônibus, não vou nem falando de Deus, irmão. E quando fala ainda reclama, é engraçado. Eu não entendo essa raça, irmãos. A coisa do cão é bom, a de Deus é não? Oxe, será que meu Deus acha Jesus amado? As pessoas alguém dando dinheiro aqui, não estava aqui rindo para mim. Aqui a palavra quer fechar a cara. Varão, eu não estou aqui para agradar, eu estou aqui para pregar, irmão. Pode falar para você mesmo: pecado, Satanás, obra maligna, eu vim te dar um aviso da parte do Eterno. Essa noite o meu nome do Senhor será exaltado, e não tem homem na terra que para longe de Deus. Meu Deus, eu estou sentindo o glória. Eita! Pega a sua cama, levanta e anda. Dá glória se pegar. Jesus estava dizendo: peraí, Jesus. Jesus estava dizendo: ei, hoje eu vim aqui
para te tirar da situação. Está no crack, Deus tira. Está na balada, Deus tira. Está no conhaque, Deus tira. Está na prostituição, Deus tira. Está no pagode, Deus tira. Oh glória, está na rave, Deus tira. Oh glória, está dançando na balada, Deus pode ir lá agora. Resgatar, transformar, libertar e salvar. Meu Deus, eu estou sentindo Jesus aqui hoje. E a hora, Senhor, que eu tento me apoderar, alguém pula na minha frente. Jesus agora vai olhar para aquele homem, paralítico. Ninguém te curou, ninguém quis te levar até as águas, ninguém quis te arrastar até as águas para você receber a cura que você tanto anseia. Não tem problema não, já que você não conseguiu ir até a fonte do milagre, a fonte veio até você. Oh glória, você não entendeu? Era Jesus dizendo: enquanto a raça humana não se aproxima de mim, eu vou ficar mais longe. Mas quem fica perto do Senhor não tem doença, não tem maligno, não tem obra das trevas operando Deus. Oh glória, operando Deus. Quem pedirá? Oh glória, varão, vou dar lugar aqui nessa noite. Olha pra cá, rapaz. A Bíblia disse: espera, Jesus, eu vim aqui, eu vou entregar, eu vou falar, espera. Eu não vim aqui em vão não. Olha pra cá. Quando Jesus falou com ele: é hoje, paralítico. Oh glória, não é amanhã, não é depois, é hoje. Oh glória, varão, são 38 anos sem poder andar. Raciocina aí, pelo amor de Deus. São 38 anos sem poder caminhar, mas já ele está encontrando que um ser que mudou a história dele. Quem é esse ser? É o Calil, pregador menor, é o Bolsonaro menor, é com aquele, oh glória, que voou a mão no madeiro, que colocou uma coroa na cabeça, mas essa noite ele está aqui. Oh glória, nessa noite o meu Senhor está aqui. Vai adorar Jesus aí, eu vou ficar olhando. Abre essa boca para dar glória a Deus, porque se você crer, a pandemia não vai te pegar, praga nenhuma vai te pegar, porque Jesus amava, porque a Bíblia diz em Salmo: o anjo do Senhor, ele acampa, oh glória, ele acampa ao redor daqueles que o temem e o livra. Você não percebeu que Jesus está encurralando a terra? 2020, os endemoniados fez Jesus sendo arrastado, falou que Jesus era gay, e agora? Está pensando que Deus só passa a mão na cabeça, não castiga não, né? Falou que Jesus era uma mulher na cruz, e agora? É Jesus dizendo: se prepara a terra, que o seu castigo está descendo, e não tem nada que vai parar Jesus operar. Oh glória, Jesus só pode avisar para Satanás: essa noite ele vai quebrar a cara no meio, porque o que vai imperar aqui hoje não é obra das trevas, não é batidão, mas é a palavra. Meu Deus, eu vou embora daqui, Senhor. Assim que eu não estiver acreditando nessa palavra que Jesus está mandando falar.
Jesus olhou para ele e disse: queres sair dessa situação? Por que Deus disse? Passará o céu, passará a terra, mas a palavra não. Você não percebeu? A terra está doente. E se você analisar o texto de João 5, é Jesus dizendo: por causa de um, eu vou até ele para salvar. Jesus está dizendo: você só morre na situação que você está, só se você quiser. Lembra do centurião? Lembra o centurião? O centurião, ele era formado, ele tinha dinheiro, ele tinha, como é que eu posso dizer? Ele tinha um cargo aquisitivo superior, mas a hora que ele olhou para Jesus e disse: Rabi, fala aí uma palavra, porque o meu funcionário está lá em casa em estado de vida ou morte. Eu tenho o meu comando, os meus soldados. Se eu falar para os meus soldados ir lá, eles vão. Se eu mandar eles vão. Todavia, eu tenho homens ao meu comando, o Senhor tem os anjos. Fala aí uma palavra, que eu vou saber que o meu funcionário vai estar curado. Sabe o que Jesus disse? Vai para casa, porque quando você chegar em casa, o teu criado vai estar curado. Sabe o que Jesus dizia? Não pode ficar tranquilo. Antes que o vírus, antes que a morte chega, eu vou chegar primeiro. Oh glória! Antes que a bala perdida chega, eu vou chegar primeiro. Antes que a glória, antes que a terra te contamine, fique tranquilo. Deus chegará primeiro. Essa boca para dar glória para Jesus aí. Oh glória! Eita Nazareno! Abre essa boca porque Jesus está aqui. Sabe o que Jesus estava dizendo? O paralítico, se não foi até lá, não, Senhor. Os homens da terra não teve compaixão de te pegar e te pôr no tanque. Fique tranquilo, enquanto a terra te rejeita, eu te aceito. Oh, glória! Tem gente aqui que vai fechar a cara, mas eu vou falar. É Jesus dizendo: enquanto a terra está rejeitando, Deus está aceitando. Oh, glória! Pode ser assassino, pode ser o que for, a hora que o Senhor chega, Ele salva, Ele liberta. Oh glória! Estou sentindo a presença de Jesus aqui na minha vida. Jesus disse: sai dessa situação, paralítico. Jesus olhou para mim e disse: filho, você viu que a terra está sendo contaminada? E você já percebeu que fala de tudo menos de Deus? Olha o ponto de ônibus, você viu um falando de Deus, irmão. E quando fala ainda reclama, é engraçado. Eu não entendo essa raça, irmãos. A coisa do cão é bom, a de Deus é não? Oxi, será que meu Deus acha sensacional? As coisas, alguém dando dinheiro aqui, não estava aqui rindo para mim. Aqui a palavra quer fechar a cara. Varão, eu não estou aqui para agradar, eu estou aqui para pregar, irmão. Pode falar para você mesmo: pecado, Satanás, obra maligna, eu vim te dar um aviso da parte do Eterno. Essa noite o meu nome do Senhor será exaltado, e não tem homem na terra que para longe de Deus. Meu Deus, eu estou sentindo o glória. Eita!
Pega a sua cama, levanta e anda. Dá glória se pegar. Jesus estava dizendo, peraí, Jesus. Jesus estava dizendo, ei, hoje eu vim aqui para te tirar da situação. Está no crack, Deus tira. Está na balada, Deus tira. Está no punhado, Deus tira. Está na prostituição, Deus tira. Está no pagode, Deus tira. Oh glória, está na rave, Deus tira. Oh glória, está dançando na balada, Deus pode ir lá agora, resgatar, transformar, libertar e salvar. Meu Deus, eu estou sentindo Jesus aqui hoje.